Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, verso de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele lhe repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém? E um texto bem conhecido dos irmãos, né? E dentro da temática para um culto de jovens, nós queremos aqui trazer aqui uma meditação e acredito que irá servir para todos nós, né? O capítulo 15 de Lucas vai tratar aqui das parábolas, né? Jesus ele vai parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, o filho que se perdeu, mas que foi achado, né? Bem interessante, irmãos, é que quando nós começamos a ler este texto dentro de uma meditação bem devocional, sem muita, vamos dizer assim, muita dificuldade, você já pode enxergar aqui que Jesus ele se achegou a publicanos e pecadores. Jesus se assentava costumeiramente em mesas onde haviam pecadores. Claro que Jesus ele não se sentava ali para praticar o pecado, né? De maneira nenhuma. Jesus se sentava ali com o objetivo de transmitir a mensagem que poderia fazer com que aqueles homens se chegassem novamente para o Pai, né? Jesus ele tinha esse objetivo. Mas o que acontece é que no verso de número 2 havia uma murmuração, né? Há sempre uma murmuração quando nós temos um objetivo sincero diante de Deus de fazer algo para Deus. Sempre tem grupos de pessoas que se levantam, que falam, que murmuram, que não entendem nem o porquê você está fazendo e muitas vezes ficam só lá do outro lado dizendo e falando algumas coisas. E que grupos eram esses? Os fariseus e os escribas. Eles estavam murmurando, eles estavam dizendo algo. E o que é que eles estavam dizendo? Este recebe os pecadores e come com eles. Olha só a murmuração deles. Eles tinham uma lei. Eles se reuniam costumeiramente nas sinagogas para pregar a lei para o povo. Mas só que a mensagem deles não modificava nada na vida das pessoas. Porque as pessoas, elas recebiam apenas letras. Elas não recebiam graça. Elas não recebiam perdão. Elas não recebiam verdade. Elas não recebiam de fato a mensagem que Deus queria para a alma do homem. Então, eles ficaram como que enciumados, porque Jesus agora estava fazendo a diferença. E qual era a diferença de Jesus? Não era se sentar lá e ficar comendo e bebendo apenas e discussando, não, como se fosse à toa, não. Jesus tinha um objetivo de ficar lá, na mesa com os pecadores, mas influenciando eles para mudarem a sua vida. Amém, irmãos? É interessante, irmãos, eu estive pregando esses dias numa igreja, e quando nós estávamos lá, a mensagem que Deus nos dava era aquela mensagem que dizia que Jesus ele andava ensinando e pregando o reino de Deus nas sinagogas.
E o que é interessante é que antes de Jesus ele chegar nas sinagogas, sempre dentro das sinagogas, irmãos, haviam pessoas necessitadas, haviam pessoas doentes, haviam pessoas desorientadas, haviam pessoas que elas entravam e saíam da sinagoga, mas não mudavam a sua vida. Você quer ouvir uma história? A Bíblia diz que tinha um homem que uma vez ele estava na sinagoga e ele tinha uma mão ressequida, a mão dele era ressequida, ele tinha um problema, uma deficiência. Ele entrava e saía da sinagoga, ele ouvia os discursos sabáticos, eles ouviam, irmãos, as mensagens da Torá, eles ouviam as canções dos salmos, mas na vida dele não mudava nada. Mas teve um dia que aquele homem estava em um dia de sábado na sinagoga, e Jesus entrou na sinagoga. Irmãos, quando Jesus entra na sinagoga, acontece algo diferente. É por isso que nós temos que atrair Jesus, sempre, sempre. Jesus tem que estar aqui dentro, Jesus tem que estar na tua casa, Jesus tem que estar na tua vida, porque se Jesus estiver lá, a mão ressequida vai ser restaurada. A Bíblia diz que aquele homem estava lá. Quem sabe, né, João? Você estava lá no último banco, ouvindo os mesmos discursos e dizendo: eu entrei aqui na sinagoga com a mão ressequida e mais uma vez eu vou sair com a mão ressequida. Só que naquele dia Jesus entrou na sinagoga e Jesus olhou para ele e Jesus liberou uma palavra para ele e Jesus curou ele. Amém? Então esses homens aqui, eles sempre estavam lá, os fariseus, os escribas, e havia sempre murmuração. Então Jesus ele vai dar uma explicação do porquê ele se senta, do porquê ele come, do porquê ele sempre está no meio dos pecadores. Jesus sempre está no meio dos pecadores. E ele vai dar uma explicação para todos aqueles que estão murmurando. Existem pessoas que não entendem, Daniel. Não entendem por que a gente gosta, por que a gente faz força para vir para a igreja, por que a gente tem que estar aqui. Irmãos, é bom porque Jesus sempre está no meio dos pecadores. Não é que ele esteja aqui para, vou aprovar o pecado de alguém. Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele vai começar a discursar e no meio do seu discurso você vai entender a mensagem e vai mudar a postura. Vou explicar por que é que eu como, por que é que eu me sento no meio dos pecadores. E para vocês entenderem, eu vou explicar na linguagem de vocês, é claro. Porque se eu falar na linguagem mesmo, na linguagem mais alta, a linguagem do céu, você não entende. Certa vez um homem veio de noite, não foi, Nanã? O nome dele era Nicodemos, veio de noite escondido para se encontrar com Jesus. E Jesus começou a falar, e a graça que estava na vida de Jesus, Jesus começou a discursar com aquele homem, que era um príncipe, que é aquele homem que tinha realmente a lei na sua vida. Mas quando Jesus começou a falar de coisas simples, aquele homem não entendia sobre o reino de Deus, ele não entendia sobre o novo nascimento, ele não entendia sobre coisas de Jesus, até repreendeu. Ele disse: você não está entendendo, eu estou falando na sua linguagem e você não está entendendo. Imagina se eu falasse na linguagem do céu. É por isso que eu vou falar na linguagem de vocês. E a linguagem de vocês é essa. Ele propôs uma parábola, verso 4, verso 3. E ele começou a dizer no verso 4: quem de vós, qual é o homem de vós, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la? Quem é de vocês? É por isso que eu estou sentado aqui, é por isso que eu estou comendo aqui. Eu quero que vocês entendam: quem é de vocês que perdendo alguém que é precioso, uma ovelha sua, você não vai atrás dela? É por isso que eu estou aqui no meio dos pecadores. Sabe por quê? Porque eu vou procurar esta ovelha até achar. Verso de número 5: e achando-a, põe nos seus ombros, jubiloso, alegre, e chegando a casa convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu estou aqui comendo e bebendo com os pecadores, porque eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eu vou ao encontro das ovelhas perdidas, porque ela se perdeu, mas eu vou encontrar. Eu sou o pastor. É isso que Jesus estava dizendo. Eles estão desgarrados, eles estão precisando de um pastor, e é por isso que eu estou aqui. Mas vocês não entenderam ainda não? Vou falar ainda mais na sua linguagem.
Isso era para eles. Ele sabia o que era o ofício de um pastor. Ele sabia como era a dedicação de um pastor. Por isso que Jesus estava falando na linguagem deles. Agora eu vou falar outra parábola para você. Verso 7, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Levante a sua mão assim comigo, irmãos. Levante a sua mão assim comigo e diga glória a Deus. Você já foi justificado, você já foi regenerado, e oxalá que você esteja realmente santificado na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós já estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida, pela convicção da palavra, mas ainda existem ovelhas que estão fora, e é por isso que é importante, nós também temos o mesmo comportamento de Jesus. Não é de ir lá para o comício e ficar lá e falar do mesmo jeito que o povo fala, não. Não é isso não. Mas é se nós tivermos a oportunidade, se for nos dada a oportunidade, que nós venhamos ter a autoridade para falar de Cristo no meio dos pecadores. Amém? Então o verso 8 ele vai também continuar falando sobre mais uma parábola. Vai dando uma exemplificação, ele vai dando uma orientação, fazendo comparações, né, com animais, objetos, alguma coisa para as pessoas entenderem. E no verso 8 ele diz assim: e qual a mulher que tendo 10 dracmas e se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência, com afinco até achar? Ei, se você, mulher, perder alguma coisa dentro da casa, você não vai procurar? Ela não é preciosa para você? Claro que havia um significado para a dracma. Eu não vou dizer isso tudo aqui porque eu quero entrar ainda na mensagem do filho pródigo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: é muito importante isso que Jesus falou. Existem coisas preciosas que também se perdem dentro da casa, e era dentro de Israel que estavam perdido o povo. O povo estava perdido, o povo de Israel estava perdido dentro da casa. E Jesus disse: olha, é por isso que eu estou aqui comendo, é por isso que eu estou aqui bebendo, é por isso que eu estou aqui sentado no meio dos pecadores, porque vocês se perderam dentro da casa. Vocês se perderam dentro da casa. São preciosos demais e se perdem dentro da casa. Irmãos, e o que é interessante é que Jesus ele vai dando uma ilustração e vai dizendo: ó, pessoas que estão perdidas dentro da casa. Claro, era uma simbologia, mas eram pessoas que se perdem dentro da casa. Irmãos, por que esta pessoa que simbolizava a dracma se perdeu dentro da casa? Porque a casa, vamos dizer, irmãos, que podia estar ou não, eu vou conjecturar aqui, mas a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, e ela pegou a vassoura, e ela foi varrer a casa. Isso não quer dizer que a casa estivesse suja, mas ela tinha que varrer, havia sujeira, estava bagunçada, eu não sei, mas eu vou dizer, irmãos, que coisas se perdem quando há sujeira, coisas se perdem quando tem bagunça, coisas se perdem quando está desajustado. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas você faça uma avaliação da sua própria vida. Você é precioso para Deus, você é precioso para Jesus, como a dracma perdida. Agora, uma coisa é: acenda a candeia na tua casa e pegue a vassoura para varrer o que está sujo, porque Deus quer que você ache o que está perdido. Eu sei que a máscara impede, irmãos. É bem interessante essas máscaras, né? Porque nós temos vários tipos de reações e nós não podemos fazer uma leitura das pessoas a não ser que elas sorriam, né? Porque quando a gente sorri, a gente frange a testa, os olhos ficam mais assim japonesinho. Mas uma coisa é: você pode ainda reagir, mesmo com essas máscaras. Você pode reagir e dizer para você, no íntimo, não precisa nem esboçar a voz. No íntimo você pode dizer assim: Deus, existe alguma coisa que eu perdi na caminhada? Existe alguma coisa que eu perdi dentro da casa? Se existe, ilumina a minha mente, porque eu preciso, Senhor, viver o teu projeto. Por que é que eu estou sentado com pecadores? Porque a vida deles é uma bagunça. Por que é que eu estou sentado comendo com pecadores? Porque eles se perdem dentro da casa e não se encontram. Existe sim um motivo. A mulher vai encontrar, vai varrer, ela vai iluminar a casa e ela vai encontrar a dracma. Claro,
primeiro objeto fugiu. O primeiro símbolo, muito obrigado, irmão. O primeiro símbolo, que é a ovelha, saiu do aprisco. O segundo símbolo, a pessoa que estava dentro da casa perdeu. E a terceira simbologia, ou a parábola, Jesus vai falar de um filho. E este filho simplesmente decidiu sair da casa. E é interessante nós abordarmos aqui. Nós temos um tempinho ainda ali. E eu quero tratar com os irmãos sobre um aprendizado. Aprendendo com as ilusões e realidades de um jovem inexperiente. Né? É bem grande assim, né? Mas dá para você depois rever aí, Full HD, né? A Berenigra está gravando aí. Depois você vai ver, né? Mas nós vamos aprender agora. Primeiro, irmãos, claro que dentro dessa parábola já está bem claro aqui, mas eu quero trazer uma mensagem nesta noite. Existem algumas ilusões que este jovem da parábola que Jesus falava, ele cometeu, e que costumeiramente nós jovens e adultos também cometemos. Vamos lá? A primeira ilusão, verso de número 12, nós já lemos, mas eu vou ler novamente. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aquele jovem pediu ao pai a parte da sua herança, porque na cabecinha de vento dele, ser rico era o máximo. Ele tem uma ilusão da riqueza sem trabalhar. Que é onde está, né? Luizinho sempre nos aconselha quando liga para nós. Mas Luizinho está aqui atrás, Luiz Antônio, né? Eu vou falar Luiz Antônio, Luizinho o pessoal quase não entende. Irmãos, Luizinho, ele sempre nos aconselha sobre o valor do trabalho, né? E ele sabe. Eu já peguei cachorro pitbull pelas orelhas, irmãos. Eu trabalho desde cedo. Trabalhei em vários tipos de comércio. Trabalhei num pet shop, é por isso que eu digo que eu já peguei pitbull pelas orelhas. Eu sei o que é uma mordida de um cachorro, de uma pessoa, né? Cachorrinho de estimação, eu sei o que é isso. Então existe um valor muito grande no trabalho. Pessoas que acham, ou jovens que acham, eu vou enricar simplesmente com marketing digital, porque agora onde é a febre é o marketing digital, porque se você clicar, se você baixar, se você fizer, irmãos, tem realmente um sentido, realmente tem, mas tem que trabalhar. E este jovem aqui, ele tinha uma ilusão. Qual era a ilusão dele? Vou pegar a parte da fazenda e vou ficar rico. Quem trabalhou foi meu pai, mas eu pego a parte da fazenda e fico rico. Não é verdade? Então a mocidade e os jovens precisam também aprender com esse jovem. Ele teve uma ilusão. A ilusão da riqueza sem trabalhar. Tem? Alguém é rico sem trabalhar? Alguém junta alguma coisa sem trabalhar? Alguém ganha alguma coisa sem trabalhar? Irmãos, ninguém ganha nada sem trabalhar. Até o mendigo, ele tem que vir para frente e trabalhar, irmãos. Tem que vir na frente pelo menos para pedir. Alguém tem que fazer alguma coisa, tem que se levantar, tem que fazer alguma coisa. Mas ninguém fica rico sem trabalhar. Amém? Então era a primeira ilusão dele. A segunda ilusão dele, ele depois que recebeu a parte da herança, ele descumprindo, claro que eu estou esmiuçando aqui a mensagem, mas ele descumprindo até regras, porque na verdade ninguém, principalmente naquele tempo, dava herança sem ter morte. Né? Alguém tem que morrer para alguém dispensar a herança. Ou hoje as pessoas podem até dar parte da herança ou alguma coisa, repartir bens, mas é algo muito minucioso, é algo, irmão, muito trabalhoso, é algo que gasta muito. As pessoas querem dar alguma coisa em vida, tem que gastar muito, e naquele tempo ainda era pior. O que acontece é que aquele jovem, depois de alguns dias, ele tinha um plano na sua mente. E qual era o plano? Primeiro, ele queria ficar rico. Segundo plano, depois que eu pegar o dinheiro, eu sou um jovem, eu vou agora para a minha segunda ilusão. Eu vou ficar independente total do meu pai. E a Bíblia diz que poucos dias depois, verso 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele tinha a primeira ilusão,
pegar a parte da sua herança. A segunda ilusão, ele queria sair dos conselhos do pai, da casa do pai, das normas do pai. Ele queria sair debaixo do teto do pai. Porque, irmãos, eu não sei, mas na verdade dentro da parábola Jesus não explica, mas existem muitos jovens que têm ilusão de sair, né? De sair, na verdade eu estou falando no sentido da casa espiritual aqui. Mas tem gente que quer sair também sem ter nenhum norte, sem ter nenhum rumo, sem ter nenhum plano. Esse homem aqui tem um plano, mas era um plano de uma ilusão. Ele não tinha nada construído, nada concreto. Simplesmente eu vou sair porque eu não quero ficar aqui com o pai. E ele saiu para uma terra longe, para longe do pai. Segunda ilusão. Irmãos, olha, coisa boa é nós estarmos na casa do pai. Coisa boa é nós termos a proteção do pai. Coisa boa, irmãos, é nós ficarmos debaixo das promessas do pai, dos conselhos do pai, da orientação do pai. Irmãos, é muito ruim quando nós colocamos na cabeça a ilusão de sair da presença do pai. Não, agora eu vou ficar independente de Deus. Eu vou ficar independente. Não vai dar certo. É uma ilusão ficar independente de Deus. Amém? Terceira ilusão. A ilusão de que ele ia ficar com aquela riqueza para toda a vida sem administrar. Verso de número 13, a outra parte diz que ali ele desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Aquele jovem pegou a fazenda, se afastou do pai e foi viver uma vida, irmãos, desperdiçando tudo. Ele não tinha contabilidade, ele não tinha administração, ele não sabia. Por que ele não tinha? Porque ele era alguém inexperiente. Não é verdade? Eu me lembro que alguém me orientou, quando eu comecei o meu primeiro trabalho, disse: olha, pegue 20% do que você ganha e invista em tal objeto. Irmãos, se por um tempo eu vi a minha vida ela mudar em muitos sentidos, porque eu segui aquela orientação. Era algo da contabilidade, simples de fazer, e a pessoa me deu aquela orientação. Só que este jovem aqui, ele não tinha orientação. Ele saiu e achava que ia viver com toda a riqueza do pai para sempre, sem administrar. Não tem condições. Então, irmãos, primeiro, o jovem ele passa por algumas ilusões. Depois das ilusões, aí vem as realidades da vida. E tudo isso aqui está no texto. Os irmãos acompanhem comigo? Os irmãos podem acompanhar? Verso de número 14. Depois que ele saiu, o jovem iludido, ele estava iludido. Existem jovens iludidos, existem adultos iludidos, existem homens iludidos, existem mulheres iludidas, existem crentes iludidos, existem gente iludida, e a gente precisa aprender com a palavra. E às vezes eu também fico iludido também, se eu não observar a palavra. Nós ficamos iludidos, irmãos. Mas aí, sabe quando é que a gente acorda? Quando a realidade bate. E agora vem a realidade para a vida deste jovem. Agora vem a realidade para a vida dele. Veja comigo o verso de número 14. Verso de número 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela fome, naquelas terras. Sabe o que foi que houve naquela terra? Uma grande fome. Vamos lá, vamos passar por realidade agora? Você tinha dinheiro, você teve oportunidade, você saiu da casa do pai, achava que era realmente, ia ser feliz, não administrou nada. Vem realidade agora. Qual é a realidade? Fome na terra. Fome na terra, né? Ele teve fome, a realidade da fome, a realidade das portas fechadas. Vamos lá, vamos agora. Você já teve o tempo. Quem aqui, irmãos, não precisa levantar a mão, não. Tá certo? Não precisa não para não se entregar, que eu também tenho. Eu tenho essa fase também. Mas tem vezes, irmãos, que nós temos a fase das vacas gordas. Tem um tempo que a gente está prosperando, que tudo está dando certo. É o tempo de guardar, é o tempo de ajuntar, é o tempo de deixar lá, é o tempo de investir, é o tempo de procurar, é o tempo de estudar. O que a gente faz? Se ilude. Aí sabe o que acontece? A realidade da fome,
A realidade das portas fechadas, a realidade da pandemia, a realidade do coronavírus, a realidade, irmãos, de um vírus vem e bate na nossa porta, e agora nós ficamos como esse jovem iludido e com uma realidade que nós não estávamos esperando, não estava nos planos. Não estava nos planos dele passar fome. Não estava nos planos dele. Quem é que vai planejar passar fome? Quem é que vai planejar, irmão, viver com portas fechadas? Mas aquele jovem, ele vivenciou essa realidade. Vamos para a segunda realidade, verso 15. Segunda realidade que esse jovem passou, jovem iludido. Ele passou por uma segunda realidade. Verso de número 15 diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a terra que ele estava lá. E sabe o que foi que ele disse? O qual mandou ele para os campos apacentar porcos. Primeira realidade, a realidade da fome. Segunda realidade para quem anda iludido, a realidade da humilhação. Realidade da humilhação. Nós, muitas vezes, passamos por coisas que nós não queríamos passar. Ai, eu me sinto humilhado nessa situação. Sabe por quê? Você se sente, ou eu me sinto, ou nós nos sentimos humilhados em situações? Porque a gente era iludido. Não estava com o pé no chão. Estava vivendo uma ilusão. E na verdade Deus, Ele quer que nós despertemos. E o que acontece é que esse jovem ele foi fazer uma coisa que o judeu não fazia. Não era costumeiro o judeu apacentar porcos. O judeu geralmente ele sempre estava com ovelhinhas, tinha uns bodinhos ali, né? Mas porcos. Então ele foi lá. Mas vai aumentar, irmãos, a humilhação. Verso de número 16. Primeira realidade, realidade da fome. Segunda realidade, realidade da humilhação. Terceira realidade, a realidade, irmãos. Olha aqui, verso 16, o que é que diz? E desejava saciar o seu estômago. Irmãos, era com pizza, era com lasanha, era... Irmãos, olha o que era. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas, com a comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Terceira realidade que esse jovem passou. A realidade da solidão. Fome, humilhação e solidão. Peraí, ele não estava com os trabalhadores, com os donos dos porcos. Ele não estava lá com os donos dos porcos. Irmãos, às vezes nós estamos com o dono dos porcos, mas a gente ainda fica só. Tem momentos, pastor, que ninguém vê. As pessoas, elas ignoram a situação. As pessoas sabem que você está passando, irmãos. É claro que nós vamos fazer um desabafo aqui, mas eu já passei por N situações e você também passou. Por situações que as pessoas, ninguém vai ver não, ninguém está vendo não, eu estou gemendo, eu estou gritando, ninguém está vendo não, e você se debatendo, e você cavando, e o buraco ficando mais fundo, e ninguém via, porque existe uma realidade para quem anda iludido, que é a realidade da solidão. Esse jovem estava lá, enfrentando as realidades da vida. Quem está enfrentando a realidade da vida, faça assim, irmão, só assim, vá. Quem está enfrentando a realidade? Irmão, tem gente enfrentando a realidade. Foram poucas pessoas que levantaram aqui, que eu vi, mas você está vivendo uma realidade agora. Tá certo? A realidade da máscara, do álcool em gel. A realidade, irmãos, nós temos que engolir o que a mídia diz, ou verdadeiro ou falso. A realidade que nós temos que pesquisar para saber se realmente é um fake ou não é. A realidade, irmãos, do descaso, do que está acontecendo em todo o mundo. A realidade, irmãos, de que em outros países já está voltando uma segunda onda do coronavírus. Uma realidade de que as pessoas, elas ignoram o que é verdade e elas comem a mentira. É uma realidade. E daqui a pouco, irmãos, a gente fica como este jovem, com fome, humilhado e na solidão. Amém? Mas tem um versículo da Bíblia, eu quero fazer aqui uma correlação aqui, e está no Salmo 51, verso 6. Os irmãos não precisam abrir, eu vou dizer aqui o que foi que Davi disse na sua oração de pedido de perdão. Ele diz assim, ó: eis a parte A, que desejas que a verdade esteja no íntimo do homem. Se nós já reconhecemos que passamos por momentos de ilusão,
se vivemos realmente a dura realidade da vida, então a gente aprendeu alguma coisa. Deus está querendo a verdade e a sinceridade. Ninguém que está aqui em cima desse púlpito vai mudar ou alterar nada na sua vida. Nada. A não ser você. A partir do momento que você entender as realidades da sua vida, e a partir do momento que você dizer, pronto, a partir de agora, eu vou agora tomar juízo e vou fazer algumas coisas que esse jovem fez. Vou ser sincero. Verso de número 18. Veja o que foi que aconteceu. 3 ilusões, 3 realidades e 3 atitudes que vão mudar a história deste homem. E eu vou explicar um porquê que eu gosto de me sentar na mesa dos pecadores, comer com eles. Sabe por quê? Porque quando eu mostro para eles que eles andam iludidos, eu mostro para eles e faço eles sentir. Eu tiro a anestesia que está no corpo dele e mostro para ele, nu e cru, que eles estão enfrentando uma realidade, mesmo que não queiram aceitar. Eu mostro para ele, é por isso que eu me sento na mesa dos pecadores, para depois eu fazer eles refletirem e mudarem de rota. Verso de número 18. Aquele jovem agora está enfrentando uma das piores crises da sua vida. Ele está no meio do povo, o povo não vê ele. Ele está se sentindo só, com fome e humilhado. Mas agora, irmãos, quem sabe com o estômago vazio e a consciência pesada, ele vai agora no íntimo dele expressar a verdade para Deus. E ele vai dizer assim, ó, verso 18. Verso número 17, irmãos, perdão, verso 17. Ele vai começar assim, ó. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de quantos jornaleiros de meu pai, os trabalhadores do meu pai, os peão, estão lá, vivendo no bom, e eu, o filho do dono das propriedades, estou aqui, com fome, estou aqui humilhado, estou aqui na solidão. Espera aí, quem foi que ele disse mais, irmãos? Ele, nesse momento, ele entrou agora numa introspecção. Olha só, eu estudei essa palavra para dizer aqui, para ficar bonito na mídia. Ele fez uma introspecção. Ele foi refletir sobre a vida. Ele foi pensar sobre a vida. O jovem iludido sofreu realidades e agora vai pensar. Ele vai ter uma atitude de refletir. Ele caiu em si. E quando ele caiu em si, diz na sua reflexão, verso 18, ele vai tomar agora uma atitude. E qual é a atitude dele? Vejam comigo. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu vou ser verdadeiro, eu pequei, eu transgredi o 5º mandamento, eu desejei a tua morte, eu desonrei o Senhor quando eu pedi a parte da minha fazenda, a parte da minha herança. Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Neste momento, ele toma uma atitude. E sabe qual é a atitude dele? Que é a nossa atitude que nós temos que fazer. Quem está vivendo na dispensação da graça sabe. A dispensação da graça é um favor para quem não merece. Quem não merece, está aberto as portas dos favores de Deus para quem não merece. E sabe o que acontece? O jovem não teve um primeiro plano. Qual foi o primeiro plano? Se afastar de Deus. Qual foi o primeiro plano? Se afastar do pai. Qual foi o primeiro plano? Pegar a parte da fazenda. Qual foi o primeiro plano? Gastar tudo. Qual foi o primeiro plano? Deu tudo errado. Então agora eu vou fazer um segundo plano. E neste segundo plano eu vou me levantar. Neste segundo plano eu vou até meu pai. Neste segundo plano eu vou confessar o meu pecado a ele. Neste momento também é hora de fazermos um segundo plano. Um segundo plano. E não tem um plano melhor do que voltar para o Pai. Não existe plano superior do que voltar para o Pai. Mas eu nunca saí.
você vai ficar com o mesmo discurso do filho mais velho, o irmão, o mais velho, né? Nunca saiu, mas também não desfrutou de nada. Nunca saiu, mas também não se alegrava com a alegria dos outros irmãos. Nunca saiu, mas também era irreconciliável. Nunca saiu. Mas só, irmãos, que neste momento a mensagem está na hora de nós pararmos, refletirmos e mudarmos o plano. Fazemos um plano novo, sim, mas aí se vier o coronavírus novo, eu não quero saber, não vou contar, não vou trabalhar com coronavírus, eu vou trabalhar com o que Deus tem reservado para esta igreja. Que Deus tem reservado para nós. Terceira atitude, irmãos, ele não ficou só no pensamento. Quem já fez planos aqui sabe. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou fazer um plano aqui, vou lá elaborar o esboço, vai dar tudo certo, mas aí fica lá, a gente bota na gaveta e a gente nunca vai, nunca faz, nunca vai, nunca tem, nunca pode, porque a gente sempre tem aquele medo, né? Um medo normal, um medo da precaução, um medo da prudência realmente, mas às vezes é um medo tolo, às vezes é um medo de uma pessoa que realmente que ele prega, mas ele não vive a pregação, é um medo realmente de uma pessoa que canta, mas não vive a canção que canta, é um medo muitas vezes que não é um medo muitas vezes que atrapalha, porque a Bíblia diz que se nós pedirmos sem duvidar, nós podemos dizer para o monte, monte saia daqui e se transporte para o outro lugar, e o monte sai. Segundo a Bíblia, se nós pedirmos com fé, sem duvidar, acontece milagres. E aquele homem, ele não ficou, verso de número 20, e chego já aqui ao encerramento da nossa mensagem. Ele teve algumas atitudes. Primeira atitude, atitude de refletir. Segunda atitude, atitude de fazer um novo plano. Terceira atitude, atitude de se levantar de fato. Eu refleti, planejei, agora é hora de colocar em prática. E qual foi a prática dele? Verso 20. E levantando-se, ele ficou de um lado para o outro? Não. E levantando-se, foi para seu pai. E levantando-se, foi para seu pai. Então ele teve a atitude também de se levantar. E Deus, ele, quando nos dá essa mensagem para pregar, ele também deseja na sua palavra que nós fiquemos de pé, para que ele fale conosco. Homem, fique de pé para que Deus fale contigo. Deus sempre levantava as pessoas quando estavam sentadas, disseram, fica de pé que agora Deus vai falar com você. Agora é momento de você ficar de pé. Estava lá o cego Bartimeu gritando, diga a ele que fique de pé, porque agora chame ele, que eu vou atender o cego Bartimeu. E era assim que Deus fazia na vida do homem. Quando o homem, ele reflete, quando o homem faz o segundo plano, quando o homem se levanta, aí acontecem alguns resultados, e eu vou fechar a Bíblia para dizer amém. Quais são os resultados? Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Quando estava longe, o seu pai viu. E quando o pai viu, ele não esperou, ele não ficou esperando o filho vir, não. O pai foi de encontro ao filho. Então, quando eu e você refletimos, quando nós planejamos, quando nós nos levantamos, aí Deus, primeiro nós temos uma atitude, aí Deus tem uma reação segundo, o pai tem uma reação segundo as nossas atitudes. Amém? Frases feitas dos nossos mestres atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Então, o que acontece é que quando este jovem teve uma atitude diferente, irmãos, ele passou fome. Ele viveu na fome, na humilhação e na solidão, até o dia dele tomar atitude. Quando ele tomou atitude, irmãos, foi ele chegando na casa do pai. O pai viu ele de longe. A Bíblia diz que ele veio correndo e ele se lançou sobre o filho e ele o beijou. Então acontecem algumas reações ou alguns resultados quando nós entramos pelo caminho da atitude. Primeiro, Deus, ele se reconcilia conosco. Nós nos reconciliamos com o pai. Segundo, verso 21. O filho disse, pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, eu não quero saber dessa conversa aí.
O que eu quero saber é o seguinte: você voltou para casa. Você voltou para casa. E a Bíblia diz que quando ele estava lá, ele disse: trazei depressa. Depressa. O quê? A melhor roupa. Trazei um vestido. E põe o anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai e comamos e vamos se alegrar. Nós vamos se alegrar. Sabe por quê? Porque aquele que estava perdido voltou para casa. Aquele que tinha saído de perto do Pai voltou para os braços do Pai. Irmãos, a pandemia, ela trouxe muita gente, pastor. Muita gente fez culto doméstico. Eu tive muitos testemunhos de pessoas que elas disseram: olha, eu trouxe Deus, a arca voltou para minha casa, Nanã. A arca voltou para minha casa. Eu nunca vi tanto milagre nesta pandemia. Amém, glória a Deus, irmãos. Eu glorifiquei, eu me alegrei. Porém, eu já ouvi também outros relatos tristes de pessoas, irmãos, que elas colocaram para fora tudo que estavam antes da pandemia, porque já era aquilo. Enfraqueceu, distanciou-se, desacreditou, duvidou, fez questionamentos. Por se Deus, por que Deus está permitindo isso aí? Pastor, posso fazer uma oração por essa igreja? Vamos ficar de pé, irmãos? Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Você preencheu também. Lembra quando conversamos de madrugada e em soluço já não ouço tua voz? Eu acho que tem bateria, vai. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não posso mais viver assim. Deus, esse momento, Senhor, continue. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero orar. Eu quero orar pelos teus filhos, Senhor, nesse momento. Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir, meu Deus, que a tua graça, o teu favor, a tua ajuda, a tua reconciliação, Deus, eu quero te pedir, meu Deus, se houver uma ovelha, uma dracma ou um filho perdido, seja aqui no ambiente ou seja lá na internet, Senhor,